Doutor José Otávio Crespo aqui, novamente ao vivo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor José Otávio. Boa tarde, Cláudio. Como é que está? Tudo bem? Tudo tranquilo. Bom, tivemos assuntos aqui. Antes da gente entrar, vou pedir para a produção mostrar ali, antes da gente entrar nas perguntas, né, da nossa audiência sobre os temas específicos aí do direito do trabalho, a gente teve um vídeo, doutor Crespo, que chamou muita atenção aí sobre um homem que foi demitido porque estaria tomando um refrigerante que é concorrente, se não me engano, da empresa onde ele trabalha, uma coisa assim? Exatamente, eu vi esse vídeo também. Viu esse vídeo aí? Exatamente. Pessoal, olha ali, ó. Pai é demitido após foto com refrigerante rival na festa do filho de 2 anos, né? E o refrigerante Didio ali seria sido a causa aí da demissão, né, do Keoma Messias ali, de Oliveira, de 27 anos, que trabalha para a marca concorrente Frisk. Olha, eu não entendo muito direito do trabalho, mas eu acho meio pesado essa situação. O que acontece aí nesse caso? Esses são os reflexos das redes sociais nas relações de emprego também, né? O que está acontecendo? A gente está vendo as empresas querer aplicar o poder diretivo, né? Poder disciplinar, poder de regrar também a vida privada do trabalhador, que é completamente errado, ilícito, né? A empresa não tem o poder de regrar a vida privada do trabalhador. Pois né? A empresa pode regrar aquilo que o trabalhador vai consumir ou vai comprar dentro do ambiente de trabalho. Agora, nunca exigir, nesse caso era um trabalhador de uma fábrica de refrigerante. Né? E que foi despedido porque na festa de aniversário do filho dele estavam consumindo no aniversário da casa dele um refrigerante de marca diversa. Então não tem cabimento, né? Exagerado isso. Não é exagerado, é ilícito. É ilícito, né? Com certeza ele, com uma ação trabalhista, reverte a justa causa, né? Porque não tem cabimento. Não tem como a empresa exigir que o trabalhador, na sua vida privada, compre só os produtos do seu empregador, ou consuma os produtos. Né? O sujeito trabalha numa empresa de carro, aí a esposa compra um outro carro, posta uma foto, o cara tem cabimento, vai demitido. É absolutamente absurdo. Sabe? Né? A empresa pode exigir o quê? Que o trabalhador, no ambiente de trabalho, consuma a marca que ela fabrica, ou nos eventos da própria empresa. Agora, também eventos da empresa. Exigir que o trabalhador, na sua vida privada, só use determinada marca, como tu falou, ou tem o carro, ou consuma produto, não existe. Né? No aniversário do filho, na casa dele. A empresa não pode ter poder diretivo na vida privada do funcionário. Né? Isso não existe. Né? Completamente ilegal. Com certeza, numa ação trabalhista, ele reverte a justa causa. Muito bem. Teve uma outra situação também, doutor, que estamos falando também de um advogado, também de um escândalo envolvendo... Hoje... O que aconteceu? Na verdade, já havia boatos, né, de um problema de um advogado trabalhista, né, que está tendo problemas aí com denúncias, né? Hoje as redes sociais estão falando bastante desse caso, né? Pois caso meio complicado porque está se apurando ainda, né? O que aconteceu? Não se sabe ainda, mas é ruim para nós advogados, né? Pois né? Acontece. É ruim porque termina se colocando todos no mesmo balaio, como se diz, né? E é lamentável, né? É lamentável. Acontece, às vezes a gente vê com médicos, acontece com jornalistas também, com policiais, a gente já mostrou aqui. É lamentável, mas que se apure, então. Se apure, exatamente, se veja efetivamente o que aconteceu, né? Teve hoje uma operação da Polícia Federal, é um fato grave aí que vem sendo destacado, né? Mas... Bom, que se apure. Que as partes se resolvam. Que as partes se resolvam. Muito bem, doutor José Otávio Crespo. Vamos, então, para os nossos questionamentos da nossa audiência aqui. De casos reais mesmo, e aí você pode até se identificar. O pessoal tem mandado para mim também lá, eu agradeço, pode mandar para o doutor José Otávio, pode mandar para mim ali, muita gente se identifica com muitos casos que a gente mostra aqui. O primeiro é do Adão, aqui de Porto Alegre. Ele diz o seguinte, doutor Crespo: sou vendedor de máquinas agrícolas e recebo comissões sobre as vendas. Muitos clientes financiam a compra de maquinário, o que aumenta, né, o valor do bem comprado em mais de 35%, sendo que esses 35%, a maioria são acréscimos de financiamento. Aí ele pergunta o seguinte: tem o direito a receber a comissão pelo valor do bem pelo preço à vista ou pelo valor final do bem com o financiamento? Pergunta difícil essa, hein? Eu posso dar a resposta, depende do ângulo do empregado ou do empregador. Né? Vamos lá. Pelo ângulo do empregado. O que a legislação diz? O empregado tem direito de receber a comissão pelo maior valor que ele vendeu. Tá. Então, em tese, se ele está vendendo um bem à vista, custa 100 mil reais, é um maquinário, 100 mil reais. 100 mil reais. E com venda a prazo, encargos financeiros, 130 mil reais, por exemplo, ele tem direito a receber a comissão sobre 130 mil. Apesar da empresa não estar tendo lucro, porque são encargos financeiros. Sim.
né? Então, mas em tese ele tem direito pelo maior valor. Pelo lado da empresa, qual é o cuidado que a empresa tem que fazer? No contrato de trabalho, colocar quais serão os vetores ou a base da comissão. Entendi. Estipular no contrato, olha, a base da comissão será o preço à vista. Entendi. Não incidirá sobre os encargos financeiros. Mas se a empresa não tomou o cuidado de deixar isso claro no contrato de trabalho, pela legislação trabalhista e pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, ele tem direito ao maior valor, que seria o valor com encargos financeiros. Perfeito. Tem os dois lados, então. Os dois lados. Voltamos à questão do cuidado, né, na hora de especificar. A empresa tem que ter sempre uma assessoria trabalhista. Uma assessoria, né, trabalhista para não... Senão sai caro. Senão depois sai caro. Vamos adiante, então, doutor José Otávio. Olha aqui, ó, a Sônia. Trabalho há 10 meses, Sônia Maria, aqui também de Porto Alegre. Ah, não, desculpe, tem uma pergunta antes aqui, ó. Não, é a da Sônia Maria mesmo. Trabalho há 10 aqui de Porto Alegre. Trabalho há 10 meses na empresa e vou pedir demissão em razão dos constantes atrasos de salário. Isso acontece muito, né? Atrasa todos os meses. Já consegui outro emprego e não vou cumprir aviso prévio. Corro o risco de não receber nada de rescisão? Bom, primeiramente, o conselho que eu daria é que ela não peça demissão. Porque se a empresa está atrasando o salário corriqueiramente, ela pode usar do Instituto da Rescisão Indireta, que eu já falei aqui, que é quando o empregado aplica a justa causa na empresa. Né? Então, ele procura um advogado, entra com uma ação trabalhista e busca a aplicação da justa causa na empresa. Nesse caso, ela vai receber todas as verbas rescisórias, acrescidas de aviso prévio, multa de 40% do FGTS, se for o caso, seguro-desemprego, e não tem prejuízo. Se ela pedir demissão, optar por pedir demissão, o que vai acontecer? Ela já disse que não vai cumprir o aviso prévio. Então, vai ser descontado esse aviso prévio. Então, ela só vai ter direito ao quê? Ao 13º proporcional e férias proporcionais e saldo de salário. Então, ela sai no prejuízo, né? Neste caso, o mais recomendado é a Sônia, né? É que ela procure um advogado e entre com a rescisão indireta. Porque, além das verbas rescisórias, como eu falei, tem mais direito a um dano moral, porque há um corriqueiro atraso salarial que gera dano moral, né? Então, seria precipitado ela já sair pedindo demissão? Seria precipitado. Ela deve procurar uma orientação jurídica, procura um advogado, porque, neste caso, o melhor caminho é a rescisão indireta, que ela sai do emprego e recebe tudo, né? E não vai sofrer nenhum tipo de desconto. Perfeito. Vamos ao diante. O Maurício Borba, do Litoral Norte, ele pergunta o seguinte: fiquei afastado por doença por 3 meses, recebi alta do INSS há 45 dias. Me apresentei para trabalhar na empresa e, ao fazer o exame de retorno, o médico da empresa não me liberou e disse que estou inapto. Mas o INSS diz que eu estou apto. Estou sem receber do INSS e da empresa. E aí, doutor? Extremamente comum. Muito comum. Esse é o chamado limbo previdenciário. O que é o limbo previdenciário? Nossa. O trabalhador ficou doente, ficou inapto ao trabalho mais de 15 dias, ele é encaminhado ao INSS por doença comum, não tem relação com o trabalho. E vai ficar ali no benefício previdenciário comum. O INSS quando ele está no benefício previdenciário, a partir do 15º dia, a responsabilidade do pagamento é do INSS. E, por consequência, o contrato de trabalho dele fica suspenso. Perfeito. Certo? O INSS dando alta, automaticamente volta a fluir os efeitos do contrato de trabalho. Com isso, quem é que tem que pagar o salário dele? A empresa. Sim. Então, se o INSS deu alta a ele voltou para a empresa não pode se negar a deixar de receber. Porque o INSS para de pagar também. Para de pagar e ele tem direito a receber da empresa. Sim. Então, essa prática da empresa é errada. Dizer que aí o médico da empresa diz não. Não pode, a empresa que tem que arcar com esse ônus. Se o INSS deu alta, ele está apto ao trabalho, ele tem que voltar a trabalhar e receber o salário. Mesmo que a empresa não queira que ele volte a trabalhar, ele tem direito a receber o salário. Vale a decisão do INSS? Vale a decisão. Por quê? Porque deixou de estar suspenso o contrato de trabalho. Claro. Né? Entendi. O único cuidado que o trabalhador tem que ter, que eu vejo, porque é uma ação tranquila de ser feita, mas vejo às vezes o trabalhador perdendo esse processo, porque o ônus da prova, da recusa, é do empregado. Então, o empregado tem que se acautelar, fazer uma declaração que se apresentou ao trabalho e a empresa não deixou trabalhar. Não deixou ele trabalhar. Aí ele entra na justiça pedindo o quê? Pedindo todos esses salários que não estão sendo pagos e mais um dano moral. Ou até mesmo, se for o caso, uma rescisão indireta, né? Perfeito, perfeito. Vamos adiante, então. Aqui a gente vai falar sobre aquela questão que o pessoal também, né, tem muito medo. A gente já recebeu aqui sobre a questão
de trabalhar em situações perigosas. Aqui, ó, o Vander Nogueira. Sou operador de empilhadeira a gás. Uma vez por semana eu troco o cilindro de gás de 20 quilos no depósito, onde há outros 20 botijões. Tempo esse que leva uns 15 minutos. Tenho direito à periculosidade? Isso é bem polêmico, né? Nós temos entendimentos para os dois lados. Primeiro, o fato dele manobrar uma empilhadeira a gás não daria direito à periculosidade. Por quê? Porque a quantidade do gás é 20 quilos. Sim. Nós já falamos que tem que ser mais de 135 quilos, né? Transporte. Mas, como ele faz a troca desses botijões de gás e pelo que ele fala na área de risco, tem outros ali, né? Mesmo sendo curto período, seriam 15 minutos por semana, 10 minutos por semana, isso. Mesmo assim o TST, Tribunal Superior do Trabalho, tem entendido que ele tem direito à periculosidade porque o risco de explosão é qualquer contato. É iminente. E é iminente. Então ele teria direito à periculosidade por fazer a troca do botijão de gás dentro da área de risco. Como a gente falou daquele outro vigia que trabalhava ali perto dos botijões ali da guarita, né, da área de risco. Como a gente já falou também a questão dos postos de combustível de conveniência. Esses dias explodiu um carro, ontem a gente mostrou ali, explodiu um carro. Eu me lembrei na hora do doutor Crespo ali. Não, isso aí é coisa trabalhista, não sei o quê. Não, o sujeito está num risco, tá num ambiente que pode acontecer. Tomara que nunca aconteça. Tomara que nunca aconteça, mas é um ambiente isso. Se tem medo, nem vai trabalhar, então, perto de um local desse, porque tem um risco, Exatamente. Né? Vamos adiante, doutor Crespo, então, olha aqui, ó, o Jonas Paz, sou vendedor e recebo comissões. Após ser feita a venda e havendo a inadimplência do comprador ou o cancelamento da compra, tenho descontadas as comissões ou não recebo aquela, uma vez que a empresa alega que não recebeu pela venda, assim, não precisa pagar a minha comissão. E aí, está correto isso? Não, e aí que está completamente errado. O que acontece? Qual é a função do vendedor? É vender. Então, se ele vende, ele adquire o direito às comissões. Sim. Então, se ele vendeu, ele tem direito às comissões. Fechou o contrato, porque vendeu. Se a empresa não recebe porque houve inadimplência ou porque foi cancelada a venda, é o risco do negócio. Como nós já falamos aqui na legislação do trabalho, o risco do negócio é sempre da empresa. Por quê? Porque o lucro é sempre da empresa. É verdade. Então, não dá para passar o risco do empreendimento para o empregado. Então, se o empregado vendeu... Fechou o negócio. Fez a função dele, vendeu, tem direito à comissão, independentemente de haver inadimplência ou for cancelada a venda pelo comprador. Então, está errado. Gostei desse conceito. O lucro é da empresa. E aí não é dividido. Mas essa é a Pago X para o fulano e se eu lucrar tanto mais X é meu. Exatamente. É meu. Aí quando dá algum problema, daí eu... Aí quer repassar. Aí eu repasso. Aí vamos dividir o prejuízo. Aí vamos dividir o prejuízo. Aí concorda. Aí não é justo, né? Para a gente encerrar, doutor Crespo, vale alimentação pode ser descontado no dia que falto, mas apresenta atestado médico? Esse é outro tema muito polêmico. Né? O que é o vale alimentação? É um benefício mensal que o trabalhador recebe, não está previsto na lei, está previsto nas convenções coletivas e acordos coletivos, recebe mensalmente que ele pode, para adquirir, óbvio, alimentos em supermercados, padarias, né? Qual é a grande discussão? Quando o empregado está doente e apresenta um atestado médico, é como se ele recebe como se ele tivesse ido trabalhar. Então nós temos entendimentos, olha, se ele vai ter abonado a falta e vai receber no dia, ele teria direito a não ser descontado do vale alimentação. Esse é o entendimento. Mas nós também temos outros entendimentos minoritários que entendem que não, que o vale alimentação seria para o trabalho. Então, se ele não vai trabalhar, mesmo tendo justificado, ele perderia o direito de receber esse vale alimentação. Mas eu diria que hoje os juízes, a sua grande maioria, têm decidido que se ele apresentar um atestado médico, ele não pode ter descontado o vale alimentação. Muito bem. Doutor José Otávio Crespo, mais uma vez, obrigado aí pela excelente entrevista, participação. Por favor, contatos aí para quem está nos acompanhando. Instagram, Crespo Advogados, WhatsApp é o 98640-3999. Aliás, no Instagram temos recebido elogios lá. Eu e o doutor Crespo estamos fazendo uma dobradinha lá. Bem dobradinha, né? Uma dobradinha bacana lá. Confere lá no Instagram do doutor Crespo. Obrigado, viu, pela participação. Eu que agradeço, Cláudio. Sempre um prazer. Até a próxima. Até a próxima.